Na primeira posição, a democracia na UTI. O vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, o 02, atentou contra o regime democrático ontem à noite no Twitter. A gente vai comentar, primeiro você confere na reportagem. Carlos escreveu nas redes sociais, abre aspas, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos, fecha aspas. E concluiu com uma frase enigmática, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominam continuam nos dominando de jeitos diferentes. A postagem acendeu o barril de pólvora e o contra-ataque foi imediato. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, disse em entrevista à Folha de São Paulo que não há como aceitar uma família de ditadores e que chegou a hora dos democratas darem um basta. Não foi a primeira reação de Felipe a uma declaração de Bolsonaro. Em junho, o presidente da OAB foi ao Supremo cobrar explicações da seguinte fala de Jair Bolsonaro. Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Voltando à declaração de Carlos Bolsonaro, alguns deputados, principalmente os de esquerda, também se manifestaram. Sâmia Bonfim, do PSOL, classificou o discurso como golpista e autoritário. Tabata Amaral, do PDT, perguntou: o que ele sugere? A tirania? O PSDB também lamentou o tweet do filho do presidente. Por vias democráticas, o brasileiro elegeu Bolsonaro e tirou o PT. A democracia é a única opção possível. Depois de tanta repercussão, Carlos Bolsonaro tuitou de novo com a seguinte pergunta: agora virei ditador? Ainda não, né, Carlos? Mas a gente não sabe o que está passando na sua cabeça. Aliás, há que se dar um desconto aqui. O filho do presidente, o 02, tem uma dificuldade gigantesca para se expressar pela palavra escrita. Então a gente nunca sabe se o que está escrito ali corresponde ao que está passando na cabeça do Carlos Bolsonaro. Se colocar um chimpanzé em frente a um computador, é capaz que saia um texto mais inteligível do que o do Carlos Bolsonaro. Mas supondo que ele queira dizer isso mesmo, é o sonho de todo governante você se tornar um ditador, você tirar da frente esse aborrecimento que é a imprensa, o judiciário, o Congresso. O Hugo Chávez e o Maduro não quiseram perder tempo com isso, já aparelharam o judiciário ali, já empastelaram o Congresso e resolveram logo essa questão. O PT, quando estava no poder, também não tinha muita paciência para ficar negociando com o Congresso, já foi lá e comprou os votos dos deputados, que é muito mais fácil governar assim. Então esse é um velho desejo oculto de todo governante, né? Geralmente esse desejo fica oculto. O Carlos Bolsonaro, sabe Deus por quê, foi lá e resolveu escancarar esse pequeno ditadorzinho que aparentemente mora em cada governante aqui dessa terra dos trópicos. De fato, é muito mais fácil. Na época da Copa do Mundo, Jérôme Valk, que é um francês, um bandidão, que fazia a ponte entre a FIFA e o governo brasileiro, falou que nas ditaduras é muito mais fácil você fazer as coisas. Ele tem razão, não tem essa coisa de TCU, Polícia Federal investigando. É o sonho de todos nós. Só que a gente está aqui para isso, a população está aqui para isso, as instituições estão aqui para isso, para que esses desejos malucos expressados por Carlos Bolsonaro, supondo que tenha sido isso mesmo que ele quis dizer naquele Twitter, não se concretizem. Porque se a receita democrática é lenta, enfadonha, as coisas vão acontecendo aos poucos, a ruptura total, a revolução, a tirania, viu, Carlos? É uma alternativa bem pior, especialmente quando você estiver do outro lado, porque a vida é um carrossel. E com isso a gente encerra. Algum comentário aí, gente? Eu posso encerrar? Não. Eu dei uma olhada em todos os comentários, Megali. Hoje de manhã eu me dei esse trabalho de olhar os comentários. Tem muita gente contra, obviamente, mas muita gente, eleitor do governo Bolsonaro, dele, da família, comentando, impressionado, dizendo, por favor, para com esses tweets e tal, a forma como ele está sendo visto. Ele atrapalha o pai. Pois Ele atrapalha. Você acha que esse tipo de declaração faz bem para o Bolsonaro? Não teve ninguém que falou, é isso aí, a gente concorda. Nós elegemos vocês, a família e tal, o partido, e nós concordamos. Não teve ninguém, teve gente que falou assim, ele tem dificuldade em se expressar, o que ele quis dizer foi isso. Se ele quis dizer, ele diga. Não dá pra ter um tradutor carluxês, português, carluxês. Ele precisa escrever aquilo que ele pensa. É isso que ele pensa? Não adianta perguntar, eu sou um ditador agora, colocar rostinho feio. Explica, olha, o que eu quis dizer foi isso, o que eu não quis dizer foi isso, porque emoji não vai resolver a questão. Exatamente.